Muito boa tarde a todos, os colegas presentes e também aos meus companheiros da mesa, Suzana, Fernando Scaff e Eduardo. O tema que me cabe, como anunciou a nossa presidente, está enunciado de forma algo telegráfica e eu não tenho sequer a quem responsabilizar por isso, que é imunidade ICMS, empresas prestadoras de serviços públicos. O que quisemos dizer com isso? Na verdade, são duas discussões que se encadeiam naturalmente, mas que devem ser tratadas sucessivamente. Primeiro, a extensão da imunidade recíproca a empresas públicas em determinadas situações. Segundo, estabelecida essa premissa, a análise da abrangência desta imunidade no que diz respeito especificamente ao ICMS. Veremos que este segundo ponto, hoje, se apresenta um pouco mais desafiador do que o primeiro. Quanto ao primeiro, há ainda alguns casos a serem resolvidos, mas grande parte do caminho já foi trilhado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, comecemos pela primeira porção. Sabe-se que a imunidade recíproca é enunciada na Constituição como beneficiando União, Estados e Municípios, Distrito Federal, isto é, os entes políticos, as suas autarquias e as suas fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Porém, data de muito tempo a discussão sobre a extensão desse benefício constitucional a empresas públicas prestadoras de serviços públicos por delegação legal direta, não por concessão, por delegação legal direta. E dois casos bastante paradigmáticos, decididos pelo Supremo Tribunal Federal, referem-se à Infraero e aos Correios. Estes últimos, aliás, uma decisão bastante recente por uma maioria bastante apertada. É hoje pacífico que nesta situação, empresas públicas delegatárias por lei de serviços públicos, a imunidade recíproca se aplica. Não obstante, o artigo 150, em seus parágrafos, afaste este favor constitucional daquelas entidades regidas pelas normas de direito privado ou dedicadas a atividades econômicas em que haja pagamento de preço ou tarifa. O afastamento da primeira objeção, regime de direito privado, dá-se pela assunção de que houve quase que um equívoco no momento da constituição destas pessoas, porque elas tudo têm de autarquias e muito pouco ou quase nada de empresas. Contratam por licitação, admitem o seu pessoal por concurso, sujeitam-se às supervisões várias de Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas e assim por diante. Então, há quase que um erro,
não é, um mal-estar daquela forma que não combina com o conteúdo das atividades destas empresas. E a superação da outra objeção, remuneração por preço ou tarifa, está ali o professor Roque, que já escreveu sobre esse assunto há muito tempo, dá-se por quanto o dispositivo constitucional fala em atividades econômicas remuneradas por preços ou tarifas. E aqui tem-se serviços públicos e não atividades econômicas propriamente ditas, como é o caso, por exemplo, da exploração do petróleo. Aí sim, é uma atividade econômica monopolizada, é outro departamento, sujeita ao regime privado, paga tributo, sempre pagou, mas nesses casos a que me refiro, né, onde se pleiteia a imunidade, tem-se serviços públicos e, portanto, a objeção não se aplica. Houve até um caso, um pouco, quase que uma curiosidade, em que a imunidade recíproca foi estendida a uma sociedade de economia mista, foi o RE 580-264 do Rio Grande do Sul, mas é uma sociedade de economia mista puramente nominal. A União tem 99,9% do capital, parece-me que o município de Porto Alegre, ou o estado do Rio Grande do Sul, tem o resto, 0,1%, e trata-se de um hospital. Né? Não há nada de atividade econômica, não há nada é um serviço público em todos os sentidos, tanto formal quanto materialmente. Portanto, mais uma vez, uma eleição incorreta, né? Da forma, o que não é lógico é cronológico, né? Se justifica porque em algum momento isso era uma entidade privada que foi encampada pela União, pelo Estado do Rio Grande do Sul, etc., e acabou virando isso que hoje é. Muito bem. A discussão, e não obstante, também reconhece-se a imunidade recíproca nesses casos que estou mencionando, não obstante também possa haver um arranhão à concorrência. Não no caso dos Correios, no que diz respeito ao serviço postal monopolizado ou privilegiado, porque evidentemente não há concorrência, é monopólio, mas sim para os próprios Correios, no que diz respeito ao serviço postal não monopolizado, caso de remessa de encomendas, objeto de uma grande polêmica na DPF 46, e de infraestrutura aeroportuária, porque aqui há sim possibilidade de concessão. Aliás, era uma possibilidade teórica quando começamos a estudar esse assunto, professora Isabel. Hoje, quase que diariamente pousamos em aeroportos concedidos ou em vias de. Portanto, aqui sim há possibilidade de concorrência, mas, de todo modo, isto não foi julgado como relevante pelo Supremo Tribunal Federal, até porque verdadeira concorrência entre uma empresa sujeita a todas as amarras, uma empresa pública sujeita a todas as amarras e uma empresa privada que pode organizar-se da maneira que melhor lhe pareça, na verdade, não há. Né? Peguemos, por exemplo, o caso dos Correios, isso foi muito discutido no RS 601-392 do Paraná, em que há limites extremamente módicos, às vezes, 1 centavo para tarifas, né, em que há todas aquelas restrições de contratação, etc. A irrecusabilidade, impossibilidade de recusar. Eu quero mandar uma carta lá para a cidade mais longínqua do Pará, não sei como se chama, professor Scaff, não é? E eu quero mandar por 1 centavo, e o Correio não pode recusar. Uma empresa privada pode dizer, infelizmente, essa cidade não atendemos. Né? Portanto, verdadeira concorrência não há. Ou há em nível que não é de absoluta igualdade. Portanto, a imunidade não vem quebrar uma igualdade pré-existente, às vezes ela vem até favorecer uma igualdade que na origem não existia. A discussão que se tem hoje, isso tudo é muito pacificado, a discussão que se tem hoje é a da extensão dessa imunidade
alguns casos limites. Este recurso extraordinário que mencionei dos Correios é exatamente um caso limite, porque se tratava da imunidade, ou da pretensão à imunidade, dos chamados serviços afins, serviços que o Correio presta, que nada tem que ver com a atividade postal, nem monopolizada, nem não monopolizada, nem é definitivamente ligada. 2 exemplos. Venda de título de capitalização. Era o caso. Então, o município do Curitiba pretendia cobrar ISS sobre a receita dos Correios decorrente da venda de títulos de capitalização. E essa era a discussão subjacente a este recurso extraordinário. Qual foi a tese que prevaleceu? Não antes de algumas idas e vindas, inclusive ministros que chegaram a alterar os seus votos ao longo do julgamento. Foi a de que, também nesse caso, há a proteção da imunidade, porque estas atividades, ou a receita delas, volta-se a cobrir o rombo decorrente da prestação da atividade precípua, que é comprovadamente deficitária. Então, é o que se tem, é o que se chama de subsídio cruzado. Não foi uma novidade criada neste precedente, ou neste caso. Há, inclusive, súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula 724, que diz respeito à imunidade de IPTU, de imóveis pertencentes a entidades assistenciais sem fins lucrativos, que também são imunes, mesmo quando alugados a terceiros, mesmo quando, portanto, não vinculados à execução da atividade social, da atividade própria daquela entidade, desde que, evidentemente, haja a integral destinação da receita desta atividade desviante do núcleo, né, daquela entidade para o seu custeio, para o custeio desta última. Então, é a súmula 724 que estabelece esse subsídio cruzado. O Supremo Tribunal Federal disse, bom, se pode ir lá, pode também aqui. Não há empecilho algum. Foi uma maioria bastante exígua, de 6 votos a 4, mas, de toda maneira, a decisão prevaleceu. Foi este o entendimento que prevaleceu. E há hoje, para encerrarmos esta primeira parte da exposição, há hoje discussões muito semelhantes relativas a imóveis da Infraero. São 2 leading cases que estão afetados lá para julgamento no Supremo. Imóveis da Infraero que são alugados a uma concessionária de veículos e outro a uma academia de ginástica. É óbvio que essa receita, isso não se discute, essa receita é afetada, a receita deste aluguel é afetada ao custeio da Infraero, que é por si mesma imune. Então vejam, o que se tem é a atribuição da imunidade recíproca a estas empresas é uma extensão, porque a Constituição fala entes políticos, autarquias e fundações. Então, é uma extensão. Para as atividades próprias delas, serviço postal, monopolizado, já é uma extensão. E o que se pretendeu, no caso do Paraná, dos Correios, atividade diversa, e agora nesses precedentes, nesses casos da Infraero que ainda não foram julgados, é a extensão da extensão. É a extensão da extensão. Porque a empresa em si mesma não estava mencionada na Constituição, estendeu-se a ela o manto da imunidade e agora quer se estender para atividades que não são as suas atividades próprias, mas outras. Então, é possível essa extensão da extensão? Sim, mas é preciso que ela seja muito bem justificada. No caso dos Correios, me parece que isso aconteceu, porque o argumento central, o ministro Joaquim Barbosa liderou essa corrente, que ficou vencida, mas era um argumento muito sério,
dizia respeito à quebra da isonomia, porque o Correio vai vender título de capitalização concorrendo com não sei que tipo de empresa, mas há empresas que vendem bancos, sei lá mais quem, vendem títulos de capitalização e, portanto, haveria uma quebra na concorrência na medida em que o Correio não pagaria ISS e essas outras empresas, sim. Esta quebra da concorrência, no entanto, vem em prol da entidade única. Quem deixará de pagar ISS, quem terá a sua atividade, ainda que uma atividade estranha àquela central, mas quem terá a sua atividade beneficiada no âmbito da concorrência será a própria entidade do Correio. Nesses casos, que ainda estão por ser analisados, a situação é um pouco mais delicada, porque quem terá a sua atividade beneficiada pela não incidência tributária do IPTU, no caso, será não a Infraero, mas um terceiro que dela aluga imóveis. Então, é um quadro muito parecido, com uma pequena distinção que haverá naturalmente de ser trabalhada no momento oportuno. Isto, portanto, quanto à imunidade das empresas públicas. Esta imunidade é imunidade de impostos. Impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Ora, não se concebe que o tribunal reconheça a imunidade, como reconheceu, do ISS dos Correios, mas diga não se aplica ao ICMS, do serviço de transporte. O ICMS é sobre o serviço de transporte. Eles prestam serviços sujeitos a dois impostos diferentes, mas é imunidade sobre patrimônio, renda e serviço. Se um serviço é imune, o outro tem que ser. Essa é a discussão que se porá em outro precedente, não precedente porque não foi julgado, mas em outro caso, em outro leading case que está aí por ser julgado. O Supremo chegou a dizer, quando reconheceu a repercussão geral deste segundo processo, que o acórdão referente ao ISS do Paraná não deveria ser automaticamente estendido, era preciso analisar novamente a matéria, mas parece pouco justificável que um serviço seja imune e outro não, quando a Constituição fala em imunidade sobre patrimônio, renda e serviço, a menos que se volte a uma discussão antiga, superada no seio do Supremo Tribunal Federal, relativa à identificação do beneficiário da imunidade do ICMS. Quem deve gozar da imunidade do ICMS? O chamado contribuinte de direito, quando vende as suas mercadorias ou presta o seu serviço, deverá ser exonerado do imposto, ou o contribuinte de fato, quando seja uma pessoa imune, a União, Estado ou município, ou outros, adquirindo produtos ou serviços sujeitos ao imposto e pretendendo a exoneração, não na condição de contribuinte, mas na condição da pessoa que econômica e juridicamente suporta o ônus tributário. Essa discussão pode ressurgir. Até hoje, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido uma interpretação ampliativa da imunidade recíproca, reconhecendo a sua incidência, mesmo em casos onde o imposto em questão não tem por fato gerador diretamente nem a renda, nem prestar serviço, nem ter patrimônio. Caso do IPMF. O IPMF tinha por fato gerador a movimentação bancária. O fato gerador não é ter patrimônio, como o caso do IPVA, por exemplo, ou IPTU, nem auferir renda. Essa operação é neutra. Eu faço uma transferência daqui para lá, não significa renda nenhuma. E nem prestar serviço. Ou IOF, idem, muito parecido. O que é que o Supremo diz? Bom, mas aqui se resguarda o patrimônio, porque o patrimônio arcaria com esse ônus tributário. De toda forma, é uma interpretação ampliativa no objeto
mais restritiva quanto à pessoa. É a imunidade da própria pessoa, de tributo que tem por contribuinte a pessoa imune. Essa discussão do ICMS seria um plus, porquanto se teria uma ampliação subjetiva da imunidade. A imunidade beneficiando aquele que não é o contribuinte do imposto. Não é o de direito. Não, se for o adquirente. Então, é a imunidade a imposto alheio. Eu não sou o contribuinte. Eu sou o adquirente. Sabe-se que essa discussão é antiga. Leomar Baleiro defendeu essa posição, ficou vencido na disputa com a corrente liderada por Bilac Pinto. E aqui sim, talvez essa questão possa ter alguma significação, suscitar alguma divergência. Porque, do contrário, não há o que discutir. Sabe-se que economicamente, e aqui é uma reflexão que eu queria fazer nesses momentos finais, sabe-se que economicamente o ICMS é um imposto sobre o consumo. Não há a menor dúvida disso. Ele é graduado segundo a capacidade contributiva do consumidor, pela seletividade, não do contribuinte. Economicamente é assim, tanto que alguns países têm substituído, nós também agora passamos a fazer isso, de alguma maneira, substituir a contribuição sobre a folha pelo IVA, chamado IVA social. Alguns países da Europa dão esse nome. Por quê? Porque na contribuição sobre a folha, o empresário paga antes de obter a receita. Ele tem que pagar a contribuição previdenciária porque tem os empregados trabalhando. Quer aquilo gere receita ou não, quer dizer, uma hora vai gerar, mas ainda não gerou. Ao passo que, se eu substituo isso pelo IVA, eu tenho economicamente uma equalização dessa situação, na medida em que o ônus só virá no momento em que a receita também tiver vindo. Então, economicamente, o ICMS é um imposto sobre o consumo. A pergunta é, juridicamente também é assim? Acho que essa pergunta soa quase herética nesse ambiente, mas ela suscita a reflexão. Há, por exemplo, um artigo extremamente profundo e interessante do Brandão Machado, que defende, pura e simplesmente, a irrelevância dessa discussão e a inconstitucionalidade do artigo 166 do Código Tributário Nacional. Não tem essa história de contribuinte de direito nem contribuinte de fato. Quem paga é o contribuinte de direito. Se pagar indevidamente, ele tem direito à restituição. Aliás, ele diz, o Brasil, nessa questão, está na honrosa companhia do México e do Uruguai. Só. O resto do mundo não dá a menor atenção para essa distinção do ponto de vista jurídico. Isso não significa menoscabar a não cumulatividade. Eu tenho crédito com o imposto que o outro pagou, porque ele me foi repassado economicamente, eu tenho que ter esse crédito. Isso é uma garantia, a não cumulatividade é constitucional, né, e tem que ser interpretada de forma ampliativa. Essa discussão não vem em prejuízo da sobranceria da não cumulatividade. Ela simplesmente elimina essa distinção para vários efeitos. Para efeito da imunidade, daria razão à corrente vitoriosa de Bilac Pinto contra a Leomar. Para efeito da repetição, elimina aquela prova diabólica da existência ou inexistência do repasse ou a obtenção de autorização da parte do terceiro. Diz Brandão Machado, essa distinção é artificial e ofensiva à legalidade. Quer dizer, então, que se o imposto é indevido, porque o imposto é aquilo que decorre da lei, nós todos aprendemos isso no primeiro dia de aula com a professora Isabel, da lei constitucional.
né? O imposto decorre da lei, porém, o contribuinte, por erro, por qualquer razão, destacou algo a mais, pagou, torna-se devido, torna-se tributo, e, portanto, irrepetível. O tributo passa a nascer da vontade do particular e não mais da lei, tornando-se, né, irreversível quando aquele decida, por erro ou por qualquer outra razão, que ele é devido. E eu pergunto, se é assim, se o tributo, não é chamado indireto, decorre da vontade, por que quando o contribuinte não destaca, porque acha que não é devido, depois o Estado acha que é devido, tem que pagar? Aí é o contrário, a vontade não vale mais. Não fecha, como diz o ministro Marco Aurélio. E quando ele deposita, destaca e deposita e ganha a ação, quem levanta? Essa discussão está em aberto no STJ agora. Quem levanta? Ele, porque depositou, ou ganhou, ou o consumidor final, porque foi quem arcou. E como é que se administra a devolução disso para milhões de pessoas? Além da inconsistência jurídica, há também uma impossibilidade prática. O fato de um terceiro pagar um tributo e disto decorrer um direito para o contribuinte não é uma exclusividade do ICMS. E nem é prova de que só por isso esse tributo é indireto. Se é que essa distinção faz algum sentido. Você está dizendo aqui é que não. Acontece, por exemplo, no PIS/COFINS, que não cumulativo, que parece, a maioria, ser um tributo, continuar sendo um tributo direto. Um paga, o outro calcula o crédito a partir da base multiplicada pela alíquota, não tem nem destaque. E, você acredita? É direito do contribuinte que nasce do fato do pagamento tributário por outrem, num tributo direto. Um ajuste de preço de transferência. Uma empresa sofre uma autuação num país porque manipulou, voluntário ou involuntariamente, preços de transferência. E o seu lucro lá é aumentado. Se esses dois países têm tratado contra a dupla tributação, o outro país para o qual aquele lucro foi artificialmente carreado, o que ele tem que fazer? Reduzir e devolver. Artigo 9º da Convenção Modelo da OCDE. Então, esse fato de haver direito para o contribuinte em razão de um pagamento tributário de outrem não é exclusividade do ICMS e nem, parece-me, é prova da necessidade dessa distinção entre tributos diretos e indiretos, contribuintes de fato ou de direito. O Supremo Tribunal Federal foi só no fim dos anos 50 que passou a adotar essa distinção, na súmula 71, depois súmula 546. De 1903, que foi o primeiro julgamento sobre essa discussão, até o final dos anos 50, ele entendeu tranquilamente que pagou, é indevido, tem direito à restituição, sem qualquer consideração a respeito de repasse ou não repasse. O que só quero dizer, né, aproveitar, já que essa questão da imunidade quanto ao ICMS suscita essa discussão, quem será o imune? Será o imune o prestador ou será o adquirente ou a pessoa pública quando adquirente de um serviço junto a um particular que em princípio seria tributado, mas que nessa situação não será em homenagem à imunidade do adquirente. Essa discussão me suscitou, me fez voltar a esse texto do Brandão Machado, que eu tinha lido com alguma incredulidade há muitos anos, e que agora, estimulado por essas discussões sobre direito de levantamento, ou de depósito, ou sobre
grossap, isto é, essa história de o contribuinte não ter destacado. O Estado acha que é devido, tem que pagar, claro que tem que pagar. Mas qual é a base? A base é o preço que ele praticou, é o preço que ele deveria ter praticado se ele soubesse que o imposto ia incidir. Hoje, o STJ falou que é essa segunda, a primeira sessão. Estamos aí às voltas para ver como fazê-los entender que não é assim. Estas discussões me fizeram voltar ontem a esse texto do Brandão Machado e me inclinar, é cedo ainda, foi ontem, mas me inclinar por essa conclusão que Eduardo já vinha, de algum modo, mencionando há algum tempo esse ponto, não é? Da repercussão jurídica. Até que ponto ainda faz sentido acreditarmos no artigo 166 do Código Tributário Nacional, que o Brandão Machado defende de forma tranquila, direta e tarjante, ser inconstitucional. Há mais de 30 anos, a edição que eu tenho é de 84. Portanto, eram essas as considerações que eu tinha a lhes trazer. Muito obrigado.